poder sentar. Amados, alguns talvez não tenham percebido, eu sei que chegou atrasado, mas hoje nós temos comemorado o Dia do Jovem Batista, por isso que o Diante está dirigindo o culto, tanto pela manhã quanto o culto à noite. E eu peço que os amados possam estar orando pelos adolescentes, pelos jovens da nossa igreja, para que nós, assim como lemos nesta manhã, possamos realmente ser jovens fortes, porque nós já vencemos o maligno e que nós possamos continuar vencendo o maligno para a honra e glória do Senhor, para que nós possamos, como igreja, ganhar os nossos amigos, ganharmos o nosso bairro para Jesus, que é a nossa dos adolescentes, a nossa juventude. No mês de agosto, nós como batistas comemoramos o Dia do Adolescente Batista e o Dia do Jovem Batista. Ore por nós, ore pela minha vida, ore pela vida do Jorginho, ore pela vida do Henrique, da Beth, dos líderes de célula. Coloque esses dois ministérios no altar do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. O tema da mensagem dessa noite é Transformados por Jesus. Transformados por Jesus. Todos acharam, amém? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Senhor aplique sobre as nossas vidas a sua palavra. Irmãos, neste texto, nós podemos destacar várias palavras. Neste texto nós poderíamos falar sobre várias situações que poderíamos aplicar em nossa vida. Mas eu queria nessa noite destacar para os irmãos 3 palavras. A primeira palavra é sacrifício. A segunda palavra é conformar. E a terceira palavra é transformar. O texto, ele nos fala neste primeiro versículo que nós lemos: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Amados, glórias a Deus que hoje nós não vivemos no tempo da lei. Glórias a Deus que hoje nós vivemos no tempo da graça. Hoje nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós somos salvos e perdoados dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Tudo foi feito lá, já está completo. Foi perfeito, foi o plano perfeito do Senhor para que nós pudéssemos estar livres do pecado e que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E hoje nós não precisamos mais de animais, sacrifícios de animais para perdão dos nossos pecados. E hoje nós não precisamos mais de intermediários. Você não precisa de intermediário para poder chegar até o Senhor. Nós temos livre acesso ao Pai. Antes, para que pudesse acontecer um culto antes de Jesus, era preciso o sacrifício de um animal. Mas nesse texto que nós lemos, não há necessidade disso. Amados, eu quero trazer ao teu coração uma situação. Não se engane mais. Infelizmente, muitas vezes temos sido enganados por um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não há mais necessidade de sacrifício para que você possa chegar até o trono de graça do Senhor. Não há mais necessidade de sacrifício para que você seja abençoado. Nosso Deus não faz barganha conosco. Nós vivemos hoje um tempo do Evangelho onde eu dou R$1
para que o Senhor possa me dar em porção de 7, de 100, de 150. Nós não damos nada ao Senhor para receber nada. Nosso Deus, Ele é gracioso. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Para que haja culto hoje, não é necessário morte de animal nenhum. Mas hoje, para que o culto possa acontecer, é necessário um sacrifício vivo. Não mais um sacrifício morto. O sacrifício que precisa acontecer é a morte do nosso eu. Para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja cultuado, quem precisa morrer é o Vanderlei, mas é o eu do Vanderlei. Quem precisa morrer é o pastor Marco, mas é o eu do pastor Marco, para que o Senhor viva por nós. É um sacrifício vivo. O sacrifício que Deus aceita é a nossa vida por completo. E nós estamos vivos, amém? Você está vivo, meu irmão? Se você está vivo, ainda há chance. E porque nós estamos vivos, é este sacrifício vivo que o Senhor espera de nós. É a nossa vida por inteiro. Antes o sacrifício era de um animal morto, e hoje o sacrifício é de uma pessoa viva, eu e você. Mas para que pudéssemos chegar a isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Pastor Israel Belo de Azevedo, ele diz assim: o sacrifício requerido por Deus, portanto, é o sacrifício vivo, que não é a morte de uma pessoa viva, mas é a morte no altar, mas a vida de uma pessoa viva que se apresenta por inteiro diante de Deus para o culto. Temos nos apresentado por inteiro diante de Deus? Meus queridos, muitas vezes nós não temos nos apresentado por inteiro diante de Deus. Muitas vezes nós insistimos em guardar para nós áreas de nossas vidas. Não, eu estou na igreja, eu vou cultuar o Senhor, mas da minha vida financeira quem entende sou eu. Eu sou contador, eu sou economista, me formei, tenho um namorado que é economista também. Amados, todas as áreas da nossa vida têm que estar por inteiro na mão do Senhor. A tua área familiar tem que estar na mão do Senhor. Até a tua área sexual tem que estar nas mãos do Senhor. Por inteiro. A nossa vida por inteiro. E a nossa vida é esse sacrifício. Mas não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo nas mãos do nosso Deus. Segunda palavra que eu queria compartilhar com os amados e estudar um pouquinho com os amados é conformar. A primeira foi sacrifício, a segunda é conformar. Romanos 12, 2, parte logo em seguida do texto que nós lemos, se você está com a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus diz assim: não se amoldem. Em algumas versões está escrito: não se conformem ao padrão deste mundo. Não se conformem ao padrão deste mundo. E quando eu vou até o dicionário para poder entender sobre o que é se conformar, existe uma série de explicações que nós podemos ter sobre o que é se conformar. Mas eu queria ficar com 3. Proceder de acordo, identificar-se e tomar a forma. Quando nós nos conformamos, nós tomamos a forma daquilo que nós nos conformamos. E nós vivemos um tempo, amados, onde as pessoas elas querem fazer parte de um grupo, elas querem ter um estilo de vida, elas querem ter um vínculo de amizades, elas querem fazer parte de um clube. As pessoas não querem ficar sozinhas, não. O ser humano não foi feito para a solidão. Tem alguns que infelizmente insistem em viver em solidão, mas nós fomos feitos para viver em comunidade. Por isso que nós vivemos como igreja aqui, porque nós temos que viver em comunidade. E o interessante é que quanto mais jovem que a pessoa é, mais isso fica forte na vida dele. Então nós temos alguns grupos que a moçada faz parte. Ontem eu perguntei para os jovens qual eram os grupos. Vamos lá, juventude, quais são os grupos que o pessoal quer fazer parte? Roqueiro. Opa, o que mais?
sertanejo, o que mais? Como que é? É isso aí. Skatista, surfista, nerd, pessoal da música clássica. Não, eu sou da galera da música clássica. Sou da galera da camerata. Só som de qualidade. Camerateiros, pessoal do xadrez. Irmãos, nós queremos fazer parte de grupos. Quanto mais jovem isso, mais forte. Mas você também faz parte de um grupo. Você faz parte de um grupo no teu trabalho. Você faz parte de um grupo na tua família. Você faz parte de um grupo na sociedade onde nós vivemos. E nós normalmente escolhemos fazer parte desse grupo por afinidade. Nós escolhemos fazer parte desse grupo porque existem pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Isso é comum. E eu quero deixar claro que isso não é ruim. Isso é bom. Você ter o seu estilo, isso é muito bom. Você não ficar copiando o estilo das pessoas. Você ter a sua personalidade, isso é ótimo. Isso não tem problema. E o problema começa, na verdade, quando o nosso caráter começa a ser moldado não pelo padrão do caráter de Cristo na nossa vida, mas pelo grupo que eu faço parte, pela moçada que eu ando, pelo meu namorado, pela minha namorada, pela minha família, pelo pessoal do meu trabalho, nos conformando neste mundo, tornando a forma deste mundo. Se você faz parte de um grupo, você gosta de rock, não é o rock que deve formar o seu caráter, mas é Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem que formar o nosso caráter. Isso não é apenas para jovens, meus queridos, isso também é para adultos. Muitas vezes nós fazemos o grupo do pessoal da engenharia, do pessoal da medicina, do pessoal que tem pós-graduação, do pessoal do mestrado. Às vezes a gente faz parte do pessoal que é empresário, mas que sonega tudo aquilo que pode para poder ter lucro, que não é um lucro abençoado pelo nosso Deus. Qual grupo que você tem feito parte? Meu grupo dos amigos, do trabalho, que muitas vezes são aquele grupo do amigo do trabalho, e nós estamos aqui, os homens sabem disso, que muitas vezes traem suas mulheres, que muitas vezes mexem com as mulheres na rua, porque não estão com as suas mulheres próximas, e nós fazemos parte desse grupo, e desde influenciarmos essas pessoas, acabamos sendo influenciados nessas atitudes, e achamos que isso está tudo bem. Deus nos dá a oportunidade, homens, de testemunhar sobre um casamento abençoado por Deus, e muitas vezes não temos usado essa oportunidade e temos sido influenciados, nos conformados com essa sociedade onde o prazer, a busca pelo prazer, e somente isso é importante. Nosso caráter deve ser moldado pelo caráter de Cristo. A palavra de Deus nos diz em João 17,15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Fazer parte de um grupo, ter amigos fora da igreja, isso é ótimo, isso é muito bom. Se eu perguntar agora para você aqui, quantos amigos de verdade você tem fora da igreja? Você tem mais que 5? Amém? Opa, amém foi pequeno. Amados, se nós não tivermos amigos fora da igreja, como que nós vamos testemunhar daquilo que Deus fez em nossas vidas? E daquilo que Deus faz em nossas vidas? Quando nós temos amigos fora da igreja, nós podemos ganhá-los para Jesus. Então, ter amigos fora da igreja não tem problema nenhum. O problema é quando nós nos conformamos com um padrão que não é o padrão de Deus para as nossas vidas. Ao invés de influenciar, nós somos influenciados. Ao invés de conformar o mundo, estamos sendo conformados pelo pecado. Fica uma pergunta para cada um de nós. E essa pergunta é muito importante. Tirando a nossa participação das programações da igreja, temos vivido de forma diferente que as pessoas que estão no mundo? Ou só vivemos de formas diferentes quando estamos nas programações da igreja? Eu só sou crente quando eu estou na cela. Eu só sou crente quando eu estou na igreja. Eu só sou crente quando eu estou do lado de crente. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha faculdade, quando eu estou na minha escola. Eu vivo conforme a minha cabeça.
Estamos vivendo de tal forma que estamos imitando a prática e os costumes deste mundo? Ou pelo contrário, estamos influenciando pessoas? Amados, o nosso desafio é não se conformar com este mundo, mas sim tornar a forma mais e mais de Jesus Cristo em nossas vidas e influenciar pessoas. Ontem nos jovens nós pregamos uma palavra, que nós somos jovens inconformados. Meu irmão, você tem que se inconformar com aquilo que não é padrão de Deus para a tua vida. Não se acostumar. Pelo contrário, ser um jovem, ser um adulto inconformado. Terceira palavra deste texto que eu queria estudar um pouquinho com os amados: transformar. Em Romanos 12, 2b, que é a continuidade do texto, você pode ler aí na sua Bíblia, ele diz assim: mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transformação é uma palavra-chave na vida de uma pessoa que se declara cristã. Transformação é uma palavra-chave para uma pessoa que se diz membro de uma igreja cristã evangélica protestante brasileira. Transformação é uma palavra-chave para você que entregou a sua vida a Jesus. Nós temos que pensar, analisar e fazer uma autorreflexão se temos sido apenas simpatizantes e admiradores dos ensinamentos de Jesus, ou se as nossas atitudes e as nossas palavras têm sido palavras, atitudes, gestos de pessoas que realmente foram transformadas pelo sangue do Cordeiro. Infelizmente, as igrejas estão cheias de simpatizantes, de amigos, coleguinhas de Cristo, que gostam dos ensinamentos, gostam da palavra, gostam deste momento de louvor onde ele sente alguma coisa, mas que infelizmente não experimentaram a transformação que somente em Jesus nós podemos ter. A transformação que a Bíblia fala é uma condição que não tem negociação, é inegociável para o cristão. A transformação ela é ampla, ela é global, e isso acontece através da renovação da nossa mente. O texto nos fala isso, sobre a renovação da nossa mente. Se nós formos olhar isso em grego, nós vamos ver que é a metanoia. É a mente da pessoa que controla a sua vida, é a mente da pessoa que determina as suas ações, é a mente da pessoa que determina o seu procedimento. Por isso a Bíblia diz que a renovação, a mudança e a transformação precisa acontecer primeiro em nossa mente. Pergunta que eu te faço: o que tem pairado sobre a sua mente dia após dia? As coisas de Deus para a sua vida ou as coisas do inimigo para a sua vida? O que tem pairado sobre a sua mente? A vontade do Senhor ou a sua vontade? A palavra nos diz que nós devemos orar sem cessar. A oração tem feito parte da sua vida? Há muitas ideias erradas sobre transformação. Transformação não é vir na igreja em todas as reuniões. Transformação não é participar de todos os cultos. Transformação não é andar com a Bíblia embaixo do braço e dizer que é crente. Transformação não é apenas deixar de fumar, de beber, de jogar ou de outras coisas parecidas. Transformação não é somente falar o que Jesus faz ou pode fazer. Com certeza essas coisas sozinhas não mostram uma verdadeira transformação na vida de uma pessoa. É preciso muito mais que isso. Meus irmãos, muita gente que necessita de uma vida real, verdadeira, não somente em palavras, uma verdadeira transformação. A falta de uma vida verdadeiramente transformada
das pessoas que estão dentro da igreja tem impedido, infelizmente, que muitas pessoas se aproximem do Evangelho. Estou falando uma mentira? Amados, muitas pessoas que se dizem evangélicas não têm atitudes de pessoas evangélicas. E isso tem impedido que muitas pessoas entreguem a sua vida a Jesus. Não quero citar nomes e nem situações muito claras, mas a minha esposa tem passado por algumas lutas no seu trabalho, por pessoas que se dizem cristãs, pessoas que até mesmo não cumprem o código de ética da enfermagem, onde oram com pessoas, com pacientes, né? Isso os irmãos sabem que muitas vezes não é permitido pelos profissionais da área de saúde, que falam de Jesus, mas que as suas atitudes não falam nada, não são pessoas transformadas. E infelizmente, lá no trabalho dela, essas atitudes têm impedido que pessoas venham participar até mesmo de convite que nós fazemos para a célula, para a igreja, e a pessoa faz aquela pergunta: crente? Igual fulano de tal? Prefiro continuar como que eu sou muito mais íntegro, honesto. Na nossa mídia, infelizmente, o número de pessoas que têm se declarado evangélicas a cada dia, irmãos, é muito grande. O que tem de artista, de cantor, a última que eu li, eu não acreditei. Sabe quem é crente agora, irmãos? O latino. Festa no AP gospel. O latino, irmãos. Daí foi perguntado para ele se ele iria parar de cantar essas músicas com duplo sentido. Ele falou que não havia necessidade, porque aquilo era o ganha-pão dele. Uma pessoa que se declara evangélica, cristã, mas que não aconteceu de verdade na vida dele o quê? A transformação. Amados, você sabe, eu aqui não quero entrar em política, mas você sabe que o nosso presidente da Câmara de Deputados, ele se diz evangélico. Acreditem se quiser. As atitudes, muitas vezes, não condizem com aquilo que ele fala que é. Você acha que isso não tem afastado pessoas de conhecer e entregar a vida a Jesus? Foi agora acusado. Foi acusado, não tem nem como. Não foi julgado ainda, mas foi acusado. A nossa bancada evangélica, irmãos, é um verdadeiro nojo. Aquela pessoa diz que defende alguém agora não defende mais. Apoiava alguém, agora não apoiava mais. E aqui eu não estou falando de esquerda e de direita, até porque eu tenho as minhas convicções ideológicas, mas que não tem nada a ver a respeito disso. Tantos artistas, os irmãos sabem, né? Gretchen, diz que é crente. A irmã Gretchen, eu fico imaginando a irmã Gretchen. Isso tem se ficado muito banal, muito barato. E eu louvo a Deus porque algumas pessoas têm se mantido fiéis. Eu estou agora querendo puxar na minha memória uma artista que fez uma declaração no programa da Fátima Bernardes. Como? Não. Heloísa Perecer. Procura no YouTube, irmãos. Procura no YouTube a declaração que a Heloísa Perecer fez a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo dali, se ela não é, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, ela engana muito bem. Porque aquela palavra foi de alguém verdadeiramente transformado pelo sangue do Cordeiro. A força do Evangelho está na transformação que ele produz. Precisamos nos libertar do velho homem com todos os seus requisitos e sermos revestidos de uma nova vida. Imagine, irmãos, uma esposa crente que vem na igreja e o marido não vem. E ela diz assim: agora eu sou crente, vou na igreja, leio a Bíblia, sou diferente, peço para que as outras mulheres orem pelo meu marido, mas em casa o marido não pode falar nada, que ela briga com tudo. As mulheres são assim mesmo, né? Estou brincando. Fala mal da vizinha, faz fofoca no condomínio.
E ainda diz que quem precisa se converter é o marido. Que exemplo tem essa mulher, o seu marido, que não é convertido? Que evangelho é esse? Pensa num filho, e aqui vai para os jovens, os adolescentes, e você que é filho, assim como eu, que vai a todas as reuniões da igreja, auxilia, ou é líder de célula, toca no louvor, mas em casa é um respondão, briguento, irritante, preguiçoso, grosseiro, que não respeita os pais, mas os pais não são crentes. E ele vem na célula e pede para que orem, para que os seus pais entreguem a sua vida a Cristo. Que exemplo é esse de Jó? Que evangelho é esse que ele vive? E o inverso também é verdadeiro, meus irmãos. Pais que oram anos a anos a fio com seus filhos, porém nunca deram em casa um testemunho de transformação verdadeira em Cristo Jesus, continuam cumprindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas erradas, deixando o seu imposto de renda com várias situações para que ele não venha pagar imposto, vem passando a mulher dele para trás e várias outras situações. E os filhos têm olhos. Você pensa que o seu filho é cego? Ele não é cego. E você vem, pede oração para que ele entregue a sua vida a Jesus, para que ele volte para a igreja, mas você não tem vivido uma vida de transformação dentro da sua casa. Eu fico pensando naquelas pessoas que estão trabalhando e que também convidam os seus amigos para a camerata, convidam os seus amigos para o atuto, ou atuto, convidam os seus amigos para a célula, mas na empresa, no trabalho, é aquele cliente mal-humorado. Sabe cliente mal-humorado? Que nunca está pronto para ajudar ninguém, mas que sempre diz que vai na igreja e que fala para as pessoas conhecerem Jesus. Mas o Jesus a qual ela diz que serve foi aquele que amava os pecadores, que sentava na roda daqueles que estavam ali precisando do amor de Cristo. Você quer ganhar seus amigos para Jesus? Que a transformação do Senhor aconteça na sua vida. O que dizer daquele jovem, daquela jovem que escandaliza os novos convertidos? Você, meu irmão, que escandaliza os novos convertidos. Pois em suas palavras e atitudes não condizem com uma pessoa transformada pelo Evangelho de Jesus. O mais difícil, irmãos, é que tem pessoas que se acostumaram a ser assim. Pessoas que vivem dessa forma, uma farsa e uma mentira durante anos, e que não experimentaram a transformação do Evangelho de fato em suas vidas. E essa palavra vem para o meu coração e para o teu coração. Faça uma auto-reflexão. Transformai o vosso modo de pensar, transformar o modo de agir, o modo de falar, e com certeza as pessoas que estão à sua volta, você vai fazer a diferença na vida delas, com certeza. Quer ganhar seu marido para Jesus? Seja uma pessoa transformada. Quer ganhar a tua esposa para Cristo? Seja um marido transformado. Quer ganhar teu filho e tua filha? Ore por ele, mas tenha atitudes de cristão dentro da sua casa. Quer ganhar os seus amigos para Jesus? Leve-os até o pé da cruz e seja um jovem transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Está em nossas mãos fazer a diferença. O mundo quer ver Jesus em nós. O mundo não quer ver Jesus em nossas palavras. O mundo não quer ver Jesus em nossos sermões, mas o mundo quer ver Jesus em nossos atos. Muitas vezes as nossas palavras afastam, mas as nossas atitudes chamam mais para próximo. Vamos ser crentes transformados, que tenham atitudes verdadeiras de cristãos transformados. Ame, perdoe, ajude, coopere, compreenda mais.
ganhe vidas para Jesus e entregue a sua vida a Jesus. O que significa ser transformado também? Em Marcos 1,15 diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Sem arrependimento e sem crer e fé, não há transformação. Amados, sem arrependimento não há cristianismo verdadeiro. Sem arrependimento não há transformação. Sem fé não há transformação. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, crer, abrir o nosso coração para Jesus, crer e abrir o nosso coração para o Evangelho. E isso sim gera transformação. Muitas vezes o nosso coração está petrificado e nós não nos arrependemos daquilo que nós sabemos que está errado. Que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo toque em nossos corações, nos mostrando aquilo que devemos nos arrepender nesta noite. Para que a gente não saia daqui com essa bagagem que não é de Deus para nós. Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Para que haja crucificação, para que haja transformação, é preciso que o nosso homem seja crucificado, as nossas vontades sejam crucificadas, o velho homem seja crucificado. Mas, amados, muitas vezes, aquele velho homem que está crucificado, não sei como, que ele sai da cruz, volta para a nossa vida, e nós, de novo, temos aquelas atitudes do velho homem. Misericórdia. O nosso velho homem é um homem pecador, é um homem perdido, e muitos, infelizmente, não crucificaram por completo esse velho homem, apenas o guarda quando vai para alguma programação da igreja. O velho homem fica em casa, eu vou para a igreja, um novo homem. Volto para casa e visto com o velho homem. E a gente fica com essa jogadinha durante décadas da nossa vida. Mas nós podemos alcançar essa transformação, porque a palavra de Deus, neste texto que nós lemos de Romanos, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que nós possamos alcançar a transformação, nós precisamos que a nossa mente seja renovada. Deve existir dentro do homem salvo uma vontade de transformação, deve existir em nós uma vontade de realizar aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável aos olhos de Deus, que é a vontade dele. Quando nossa mente é renovada, nós passamos a gostar daquilo que Deus gosta. Quando a nossa mente é renovada, automaticamente nós passamos a ter asco por aquilo que não é a vontade de Deus. Que o Senhor renove as nossas mentes em áreas de nossa vida. Você tem dificuldade em alguma área da sua vida? Todos nós temos, amados. Todos nós temos dificuldades em áreas de nossa vida. Mas nestas áreas precisamos que a nossa mente seja renovada dia após dia. Quando nossa mente é renovada, nós passamos a amar o que temos que fazer. E nós temos que fazer é buscar o Pai em oração, a palavra de Deus, evangelizar. E somos livres daquilo que nos escraviza. Uma mente renovada não é apenas trocar um comportamento imoral por um moral, mas é algo que acontece internamente, que nos dá liberdade dos nossos atos imorais, ou pensamentos, ou aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas temos que entender que sozinhos nós não conseguimos, porque nós somos fracos. E infelizmente a nossa carne é fraca. E o pecado, a carne infelizmente gosta do pecado. E muitas vezes, eu já falei isso dos jovens da igreja, amados, eu não falo para a juventude da igreja que ir em barzinho, sabe barzinho? Os irmãos conhecem o barzinho?
que ir em barzinho é ruim. Não é ruim, é bom, é gostoso. Aquele ambiente é alegre, ninguém está com problema nenhum. Você já viu alguém? Só aquele que está no corre, aquele que está com problema. Mas a maioria do grupo está todo mundo feliz. Ninguém tem problema financeiro, ninguém tem problema com família. Aquele ambiente é gostoso, tem uns petiscos diferentes. Estar lá é um ambiente agradável. Mas a pergunta é, o que aquilo pode transformar em nossa vida? Podemos ficar escravos daquilo. O bar pode nos tirar da presença de Deus e nos levar para a presença do diabo. A festinha pode nos tirar da presença de Deus e nos levar para a presença do diabo. Mas a carne é ótima. Mas para o espírito é ruim. A atitude de transformação é obra do Espírito Santo. A atitude de transformação é obra do Espírito Santo em nós. E é de fora para dentro. E é de dentro para fora. A palavra e a oração são instrumentos do Espírito Santo. O Espírito Santo vem em nossas vidas. A renovação da mente acontece. Mas nós precisamos ter uma atitude também, que é estarmos o tempo todo conectados com o nosso Deus. A oração e a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. E com certeza haverá em nós, verdadeiramente, a transformação, a renovação da nossa mente. 2 Timóteo 9 diz assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Nós alcançamos a transformação através da graça do Senhor. Pelo seu Espírito, mas através da graça. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas a graça do Senhor está disponível. O que basta é nós tomarmos posse dessa graça nas nossas vidas. E a salvação em Cristo Jesus é pela graça e pela fé em Jesus, e não pelos nossos atos. Através da graça podemos experimentar também a transformação. Palavra dessa noite: sacrifício, não nos conformar, e transformação. Que a nossa vida possa ser um sacrifício vivo no altar do Senhor. Nenhuma área sob o nosso controle, todas as áreas da nossa vida sendo um sacrifício vivo, para que possamos cultuar conforme o nosso Deus quer de nós. Que nós não venhamos a nos conformar com o pecado, que nós não venhamos a tomar forma daquilo que não agrada ao nosso Deus, e que nós possamos viver de fato e de direito a transformação em Cristo Jesus, através da graça, através da fé e através da renovação da nossa mente, através do Espírito Santo de Deus. Feche os olhos. Deus nos chama para uma vida de transformação. Sem transformação, sem o domínio de Deus na nossa vida, nós não entramos no reino celestial. É preciso deixar Deus reinar agora em nós, para que possamos reinar eternamente com Ele. Devemos ter a nossa vida transformada em agradável atitude, em agradável pensamento, pois quando somos agradáveis ao Senhor, Jesus Cristo é glorificado através das nossas vidas. Como que está a tua vida, meu amado? Você precisa ser um sacrifício vivo no altar do Senhor? Existem áreas da sua vida ainda que você insiste em controlar? Ou quem sabe, por questões que não importa agora, você tem se conformado com o padrão de pecado desse mundo, e este pecado tem entrado sorrateiramente na tua vida.
conformado com aquilo que não é de Deus. Ou você ainda não experimentou a transformação que somente o Santo Espírito traz na sua vida. Se você tem algo a colocar no altar do Senhor, comece a orar agora. O compromisso e a renovação da mente é entre você e o nosso Deus. Muitas vezes, dezenas de vezes, nos levantamos em apelos, mas dezenas de vezes, na segunda-feira, voltamos a cometer os mesmos erros. Que nós possamos viver essa transformação de forma plena e completa nas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, e a Tua palavra é clara nessa noite. Nos ajude, Pai, que a nossa vida possa ser de fato um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que não existam mais áreas de nossa vida sob o nosso controle, mas que a nossa vida toda possa ser um culto, e um culto racional diante do Senhor, eu tendo consciência que estou adorando o Senhor através da minha vida por completo. Nos ajude, Pai, a não mais nos conformarmos com o pecado, com o padrão que o mundo tem para nós, mas pelo contrário, que sejamos jovens, adolescentes, adultos, inconformados com aquilo que o inimigo tem para nós. Que possamos nos conformar com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, com os seus planos, com os seus sonhos. E também, Pai, que possamos ter uma vida transformada no Teu altar. Que as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas, que nós possamos dar total liberdade ao Teu Santo Espírito, porque por nós mesmos, Pai, nós não conseguimos. Mas nós precisamos, através da Tua graça, através da fé, que o Senhor venha de maneira sobrenatural e transforme as áreas que precisam ser transformadas. E que nós, Senhor, possamos estar no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável para as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.